Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos, que o Senhor abençoe as vossas vidas. Eu queria trazer mais um vídeo aí para o nosso canal nessa tarde. Eu queria começar falando de uma matéria em especial que saiu aí nos últimos acontecimentos e na verdade está em muitos sites vinculando a matéria, muito interessante, sobre uma fala, né, direto dos Estados Unidos, onde o próprio Estados Unidos fala, né, que pela primeira vez na história eles estão de frente para dois inimigos poderosíssimos e com uma extrema capacidade nuclear, que é eles terão de enfrentar um inimigo como a Rússia e a China. Então são duas frentes poderosas e esses dois inimigos dos Estados Unidos estão juntos. Eles têm uma parceria hoje, Rússia e China, né? Uma parceria russo-chinesa. E só que existem na Terra hoje vários pontos extremos, tá bom? Um deles é o que está acontecendo agora em Donbass, na Ucrânia, né, na região ali europeia, onde em 2014 a Rússia anexou parte dela, a Crimeia. Houve um movimento, isso você vai ver, alguns governos usam muito disso, porque quem está comandando o Ocidente tem um viés globalista. O que é o globalismo? Se não, qual é a intenção do globalismo? Eles querem instituir um governo mundial. O plano deles é levar sabe, a defasagem total e a acabar com todas as bases antigas da nossa estrutura ocidental e destruir, que é a religião cristã, é também a soberania nacional. Eles não querem nenhum Estado, nação soberana, tá bom? Mas eles querem acabar com as fronteiras, acabar com as soberanias nacionais, acabar com um líder de uma nação eleito pelo seu próprio povo e que possa dizer o que o seu povo quer frente ao mundo e também internamente, entendeu? É assim que eles imaginam, eles têm uma ideologia. Eles se dizem, né, descendentes de uma linhagem antiga, desde aqueles que formaram, que foram, né, destruíram no dilúvio, eles foram e tiveram os filhos deles, que são os seus servos que hoje comandam as nações. Tá? É a elite do mundo. E por que que eles querem? Né? Por que que uma guerra seria um caminho a trilhar? Porque é um caminho rápido para destruir as estruturas, é um caminho para que vai causar muitas perdas em todas as nações, vai destruir grandes centros históricos, vai destruir parte da história, vai destruir a proteção das mentes e dos corações humanos em toda a Terra. O medo é um período que há muitos embargos, falta de alimento. As estruturas que hoje existem para servir o povo, ela passa a mudar a rota e servir as zonas militares. Tudo sai do controle, tudo sai da ordem comum. As leis, os direitos existentes, eles acabam numa guerra. Tá bom? Você não tem direito numa guerra. Você tem muitas obrigações e você tem que estar preparado para lidar com essa situação. E é óbvio que hoje muitas pessoas não estão. Né? Muitos de nós, coloco nós, até eu, todos nós não saberíamos lidar com isso. Isso realmente é um cúmulo do absurdo, um conflito mundial. Só que a Terra inteira está assim. Em 2014, quando eles tentaram, né, o Ocidente fez um movimento de cover action dentro da Rússia, derrubou o então presidente na época, e nisso, e era um aliado, o presidente da Ucrânia na época era extremamente aliado de Putin, da Rússia. Isso irritou o Vladimir Putin, que como resposta ele invade uma zona chamada Crimeia, que é praticamente ele é tomada por separatistas russos. São pessoas que moravam ali naquela região que era considerada da Ucrânia, porém a maioria da população ali são de russos e que desejam se juntar de novo à Rússia. E eles foram armados e começou uma guerra entre as forças ucranianas e esses separatistas
pró-Rússia que são armados e financiados pelo governo russo. Ali aonde passa também o gás que vai para a Europa, primeiro, né, um tubo de gás que leva gás encanado para a Europa passa por essa região. E antes disso pertencer à Rússia, a Rússia pagava uma taxa para a Ucrânia, para o governo ucraniano e que iria também para a União Europeia. Isso não é feito mais. Hoje, a Europa depende, né, pelo menos entre 18% e 20% de todo o abastecimento de gás natural da Europa vem da Rússia. Eles são extremamente dependentes do gás russo. Então, se a Rússia desejar agora, num conflito, desligar isso, pode trazer grandes danos. Muitas casas não serão capazes de aquecer, muitas pessoas podem morrer só de frio. Só de frio já pode matar uma grande parcela da população europeia. Então veja como que o globalismo tornou as pessoas tão dependentes umas das outras e as nações cada vez mais dependentes umas das outras. Hoje está sendo construído com grande, né, os Estados Unidos estão tentando impedir isso já há tempos, desde o governo Trump, porque está em construção o Nord Stream 2, que também é outro tubo de gás encanado. Este tubo viria da Rússia e iria direto para a Europa, para a Alemanha. Iria abastecer a população alemã, mas também partes da Europa Ocidental. Então, para você ter, isso aumentaria muito a dependência da Europa e principalmente da Alemanha, da Rússia. Depender energeticamente. O quanto isso é prejudicial à nação. Imagina hoje a Alemanha, que é a economia número 1 da Europa, tá? A economia mais rica, a mais poderosa, a que mais contribui financeiramente para a Europa é a Alemanha, dependendo do gás russo para abastecer as casas dos alemães, as empresas alemãs e etc e tal. E os Estados Unidos, eles têm gás, eles querem que a Europa passe a comprar gás deles e de seus aliados ao invés da Rússia, porém, se os Estados Unidos quisessem fornecer isso, seria mais caro. Este é o problema. Hoje surgiu um outro componente na região ali no Oriente Médio, que é Israel, que descobriu uma grande quantidade de gás que torna Israel, é chamado inclusive o posto ali é chamado Leviatã, é capaz de tornar Israel independente energeticamente e também vender para a Europa. Quem fez acordo com Israel foi a Grécia, o Egito também, porque como algumas nações islâmicas não querem um acordo direto com Israel, então Israel venderia, por exemplo, para a Grécia e venderia também parte do gás para o Egito, ou até mesmo para a Jordânia, e estes então venderiam, repassariam com taxas para os países muçulmanos que ainda não têm uma normalização com Israel. Então você vai entender tudo isso, como as nações estão cada vez mais dependentes umas das outras. Eu vou deixar o link da matéria que eu comecei a falando para você, mas o quanto um conflito, na escala que nós estamos vendo ocorrer aí, esse conflito mundial, onde nós temos pontos de tensões agora na Europa. A Rússia está mandando todos os dias. Hoje estima-se a Europa diz que na fronteira com a Ucrânia, em Donbass, perto das fronteiras ucranianas, a Rússia, o Putin mandou para lá mais de 150 mil soldados. É um efetivo imenso. Lá tem muitos tanques, armas já posicionadas. E lembrando que aquele acordo, o START One, que foi assinado lá no fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia para não proliferação de armas nucleares intermediárias, isso acabou. E em fevereiro ele acabou em fevereiro, porém não renovou. O que significa isso? Quando um acordo de guerra acaba, o acordo quando ele está em vigor, uma das coisas que as nações podiam fazer para manter a paz e a confiança uns nos outros é que regularmente as nações com seus aviões de inspeção, eles voavam pelo céu daquela nação. Por exemplo, a Rússia permitia que alguns aviões europeus e americanos passassem pelos céus e em algumas áreas militares estratégicas
para averiguar se não tinha nenhuma arma nuclear sendo instalada para uso, se não havia algum treinamento com armas nucleares, ou se não havia nenhum preparamento ou nenhuma ação que pudesse conotar uma ameaça para o Ocidente. E eles indo lá e vindo que não tinha nada disso, confirmavam, está tudo em acordo, o acordo está sendo mantido, não temos com que nos preocupar. A Rússia fazia a mesma coisa nos céus europeus e americanos. Olha, vocês estão cumprindo, não estou vendo nenhuma ação aí ameaçadora, vamos continuar tranquilo, estou voltando, tudo, assim, tudo continua normal. Quando acaba o acordo e as nações ou quebram um acordo e não quer continuar, significa que o céu é fechado e aí eu não sei o que aquele país está fazendo, então automaticamente eu tenho que me preparar. Os dois lados começam a flexionar músculos, a olhar para o outro como uma ameaça. Você já vê que o mundo hoje vive uma tensão. É uma tensão no mundo inteiro. Uns com medo dos outros. Não basta um vírus que faz você olhar para o teu vizinho como ameaça para você e você é uma ameaça para ele. As nações estão no estágio onde um é ameaça para o outro. Nós temos pontos de tensões na Coreia, na Península Coreana, onde a Coreia do Norte já está voltando a fazer exercícios e testes com armas. E a Coreia do Sul, o Japão, tem muito medo. E os Estados Unidos é que é o que fiscaliza e ajuda seus aliados ali contra a Coreia do Norte. Tem tensão com a China, porque a China quer invadir Taiwan, e Taiwan é um aliado estratégico ali dos Estados Unidos, e aquele mar do sul da China, tá bom? O mar do sul da China é por onde hoje passa cerca de um terço do comércio marítimo do mundo, equivalente a 2 trilhões, é mais de 2, entre 2 e 3 trilhões de dólares em insumos, em produtos que saem da China e vão para lá, passam pelo mar meridional, o mar do sul da China. Então, se a China consegue invadir Taiwan e tomar Taiwan e depois descer, colocar ali, tomar com sua força militar aquele mar, ela vai controlar este comércio no mundo. Entenda isso, como que os Estados Unidos vai perder a sua força no mundo. Mas por que tanto Taiwan? Taiwan hoje é um país, tá? As grandes empresas e as grandes cidades ricas e poderosas da China, elas são o que são porque a maior parcela dos recursos e investimentos vem de Taiwan. Taiwan é dono dessa riqueza chinesa. Assim como muitos em Nova York e Londres também são, tem muito investimento vindo dessas regiões naquele lugar. Então eles tomando Taiwan, dá para eles uma garantia econômica muito forte, sem contar que a posição militar da China estratégica naquela região do mar dá um controle para ele de uma rota marítima com muito dinheiro e poder sobre as nações, porque é dali que entra e sai produtos. Eles vão controlar não só isso, porque eles têm uma força militar maior, as ações comerciais das nações próximas, como Filipinas, Brunei, Malásia, Taiwan, Japão, a Península Coreana e tudo mais. Então olha o nível que nós estamos enfrentando. E ali é um ponto de tensão muito gigantesco. Não à toa os Estados Unidos estão mandando força naval para lá, força militar para lá, aos montes. Isso é muito sério. Outro ponto, além da Ucrânia e esse local, a Península Coreana, nós temos hoje um inimigo no Oriente Médio e uma briga entre Israel e o Irã. O Irã hoje é o que possui os mísseis balísticos mais bem desenvolvidos da região e é uma ameaça tanto para Israel como para os países sunitas, que todos ali estão tentando já se unir para fazer uma coalizão militar poderosa para enfrentar esse inimigo que é o Irã. Olha o nível de força que nós estamos vendo. É outro ponto de tensão. Então, eu só vou falar uma coisa, queridos. Hoje, as escrituras em 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que hoje existe um que o detém, até que do meio seja tirado, para que então se manifeste, né, aquele que tem de vir para controlar todas as coisas. Hoje quem mantém a ordem global é os Estados Unidos, que tem bases militares em todo o mundo e que mantém a ordem, e a moeda mundial hoje é o dólar americano. Só que, se os Estados Unidos tiver que lidar com guerra com China, Rússia, na Europa, na Península Coreana, no Mar do Sul da China, com guerra no Oriente Médio, você acha que os Estados Unidos vai dar conta disso tudinho? Bancar essa loucura toda? Isso vai ser um estrago tão grande no mundo.
mas nós vamos ver um mundo aí, com certeza, como já está, nós vamos ver uma crise e uma necessidade. As nações vão clamar para que alguém venha trazer solução e venha salvá-las dessa loucura que o mundo está entrando. Não tem um ponto do mundo onde hoje não esteja com essa tensão existente. Outro problema, o terrorismo do ISIS voltou. O Estado Islâmico está matando a rodo na África, em especial ali em Moçambique. Muitas mortes, eles estão se insurgindo, né? O recrudescimento do Estado Islâmico no mundo. Olha, são tensões que não acabam, é problema que não acaba mais. Mas Daniel, o profeta Daniel fala no capítulo 9, 26, está escrito que até o fim haverão guerras. Até ao fim haverão guerras. O Mashiach Yeshua, Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus e capítulo 21 de Lucas, ele diz que acautelai-vos, né, para que ninguém vos engane, porque é mister que tudo isso aconteça. Haverão guerras e rumores de guerras. Terremotos, pestes e fome em vários locais, mas isto ainda não é o fim. Mas nós já estamos vendo isso. O que parece é que a Terra está tendo vários pontos de tensões no mundo, é como se fossem as dores de parto, algo tem que nascer. E para isso eles têm que fazer esta ordem atual implodir, ser destruída. Lembra do que foi feito na Segunda Guerra Mundial? Pós Segunda Guerra Mundial, a Europa saiu devastada. Então teve o Plano Marshall, o grande Plano Marshall, onde no banco, né, principalmente quem foi o banco com o dinheiro dos Estados Unidos, o banco JP Morgan ofereceu um empréstimo para a União Europeia se reestruturar de 50 bilhões de dólares, onde eles reconstruíram as cidades europeias e eles tiveram ali muito do ouro europeu para comprar as coisas para esse empréstimo que os Estados Unidos fez, muito do ouro que estava lá foi para os Estados Unidos e o dólar. E aí eles tiveram que aceitar nessa atual ordem um tratado onde eles reconheciam e utilizariam como a moeda internacional no comércio o dólar americano. Não só isso, eles reconstruíram aquilo e como acordo dessa recuperação americana, eles tinham que comprar tudo vindo dos Estados Unidos. Lembra? Em Apocalipse 13 diz que Apocalipse 13 e no livro de Apocalipse capítulo 17, do versículo 9 em diante, diz que nós vimos 10 reis. E estes 10 reis, o dragão os deu poder e autoridade. E ele deu o seu trono. O dragão hoje nós sabemos quem é o grande dragão. Então vai ocorrer algo no mundo em que este dragão vai oferecer a solução para o mundo. Uma solução econômica que vai recuperar as nações, mas que as tornarão serviçal, dependentes deles. Então eles vão ter que obedecer às ordens do dragão. Todo você é escravo. Se você toma emprestado de alguém, aquele que recebe empréstimo é escravo de quem o empresta. Tá bom? Isso todos nós entendemos. Então quero te dar uma pequena análise, é uma fagulha do que está acontecendo no mundo, para a gente mais tarde destrinchar coisas ainda muito mais superiores. Mas entenda, as escrituras sagradas em Daniel 11 fala do anticristo, do antimessias, e eles fazem uma alusão com Antíoco Epifânio. Mas se você for estudar a época, Antíoco Epifânio ele era um rei vassalo de Roma, porque quem comandava o mundo naquela época, naquele período, já era o Império Romano. Ele foi feito preso, tá? Ele virou prisioneiro, ele foi subjugado por Roma, e Roma precisava colocar alguém ali na Síria para controlar, porém que fosse obediente a Roma e fizesse a agenda de Roma. E esse Antíoco, ele tinha que forçadamente colocar os ideais romanos, greco-romanos, justamente, que era a cultura helênica em Israel. E conter ali uma rebelião, conter ali qualquer coisa que fosse uma ameaça para a estabilidade romana. Então ele era, tá, por meio do poder romano, surge então um pequeno chifre naquela região, vassala de Roma, que faz tudo isso. Se um dragão vai dar o poder às nações, o dragão vai poder pôr quem eles quiserem na liderança. E este dragão vai pôr um grande líder no mundo. Eles não só vão recuperar o mundo,
economicamente, politicamente e tudo mais, tecnologicamente, como porá um líder que as nações vão ter que se submeter. Nós estamos caminhando para isso. Olhem, entendam o que está acontecendo, não se deixem confundir com falsas esperanças, mas entenda, a Terra inteira está sendo levada para ficar no controle deste poder, deste homem, deste rei filósofo, do mágico de Oz. Mas que no fim ele vai perder essa grande guerra e vai ter que entregar tudo para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Yeshua o Messias. Confiem, fiquem firmes, porque tudo isso que vocês estão vendo, essa loucura acontecendo no mundo, eles podem se alvoroçar. Olha o que Salmos capítulo 2 diz. Por que os gentios se amontoam, fazem planos? As escrituras dizem que o Senhor está zombando deles, o Eterno ri deles e zomba deles. Porque sabe que eles vão perder. Todos os planos deles vão cair por terra. No fim, o reino será dado ao povo do Senhor, e estes reinarão para sempre. Até o próximo vídeo, com muito mais, se Deus quiser.